Oi, gente! Bom, essa semana a gente comemora a Reforma Protestante No dia 31 de outubro. e a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, na pré-reforma, ela começou na Itália, no norte da Itália, com um grupo liderado por Pedro Valdo. Eram chamados valdenses. Ele era assim um cara super especial. Ele queria levar a Bíblia para o povo, então ele usava uma linguagem bem popular, bem simples, para que eles entendessem. E ele era bem humilde. Ele era comerciante e ele decidiu largar essa atividade, doar os bens. Foi super legal a ideia dele, porque na Itália é muita ostentação nas igrejas, tem tudo em ouro, mármore. Então ele queria um grupo diferente, mais focado na Bíblia. E eles se reuniam tanto nas casas quanto em catacumbas. Os Catacumbas não. é aquele negócio de Egito, Não, é gruda. Eles se reuniam nas grutas. Eu fui lá, aqui a foto, não sei se vai aparecer a foto, em algum lugar. Era tudo muito escuro, muito apertado, onde eles oravam, liam a Bíblia. E tinha uma pequena vala que entrava a luz. E ali, alguns católicos que não concordavam com esse grupo, eles jogavam um óleo quente ali, matavam muitas pessoas. Agora falar da reforma. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele foi na frente de uma igreja católica e pregou 95 teses da Bíblia. 95 princípios que ele não concordava com a doutrina da Igreja Católica da época. Ele pregou essas teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, porque ele já tinha ouvido falar desse grupo valdense que tinha na Itália, e ele abraçou essas causas, né? E ele falou sobre a avareza, indigências e o paganismo. Indulgências. E quando eu falei indigências, você falou que era indulgência. Então, mas é indulgências. Ok. São os princípios fundamentais da Reforma Protestante. Os nomes vão passar aqui embaixo, nós não sabemos pronunciar. Porque é em latim. A primeira, você vai com alguma coisa. A primeira, sola sim, Que é somente a fé. E a segunda, sola gratia. somente a graça. Essas duas, elas querem falar que a justificação, ela vem pela fé, pela graça de Deus. Que as nossas obras, elas não têm necessidade, elas não vão influenciar na nossa justificação. Deus é o único ator nessa justificação. E o nosso versículo base está em Efésios 2, 8 e 9. Sim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, a nossa justificação vem de Deus. Nós acreditamos que as boas obras, elas são consequência. Se você é salvo, você vai querer ajudar as pessoas, fazer coisas boas. Mas isso não quer dizer que essas coisas boas que vão te levar para o céu. Elas são consequência da sua salvação, não causa. É a sola escritora, somente as escrituras. Isso se refere à Bíblia. Nós, cristãos protestantes, acreditamos que ela é a única fonte inspirada e autorizada por Deus. Ela é a única fonte para a doutrina de Cristo e ela também é acessível a todas e é um instrumento pelo qual Deus se revela para nós. Eu tava lembrando que uma vez eu ouvi que assim, a Bíblia é alimento. Qualquer outro alimento você coloca na boca de outra pessoa para ela mastigar, ruminar e depois você pega e coloca na tua boca para ingerir? Não. Então é a mesma coisa a Bíblia. Nós temos que
tentar buscar para absorver tudo que a gente precisa. A gente não pode simplesmente esperar outra pessoa vir falar. Igual, você tem que procurar na Bíblia se tudo que a gente está falando aqui é verdade. Não vai apenas, legal, o vídeo delas. Não! Procura, você vai ver que é verdade. Mas procura, questione, busque a verdade, estude a Bíblia. E a nossa quarta sola é solos Cristos, somente a Cristo. Cristo é o nosso único mediador entre Deus e o homem e não há salvação através de outro. E assim, nós honramos a importância de Maria, dos apóstolos, mas não como intercessores nossos, né? E a quinta sola vem disso, que é Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Os santos canonizados pela Igreja Católica, nós não acreditamos que eles sejam dignos de culto, de louvor. Nós damos sim importância a Maria, damos importância aos apóstolos, porque apesar de suas limitações humanas, eles conseguiram cumprir os propósitos que Deus tinha para eles. Isso é incrível! Nós temos que sim seguir o exemplo deles, porque apesar de tão fracos e frágeis que nós somos, nós podemos cumprir os propósitos, os sonhos que Deus tem, fazer a diferença nesse mundo. Mas temos como exemplo, nós não acreditamos que eles sejam intercessores e que agora que eles são mortos eles possam fazer algo pela gente. Nosso objetivo com esse vídeo, além de expor, comemorar a Reforma Protestante, a gente queria resgatar esses princípios. Será que a igreja de hoje ela está vivendo isso? Será que essa teologia da prosperidade está lembrando que é somente Cristo? É somente a graça? Só Deus merece louvor? Será que a gente não está invertendo valores? Será que a gente não está tratando o pecado, a promiscuidade, tantas coisas como... Né? Então, a gente queria fazer um vídeo mais reflexivo dessa vez. E espero que você tenha gostado.